Pois é, vamos agora para nossa próxima palestra, uma pessoa que muito esperada, né? Eu recebi muitos comentários. Vamos agora receber o Dr. Rudimar dos Santos Ries. Se puder já colocá-lo na tela, Oi, pronto, tudo já bom? está aí. O tema da palestra do Dr. Rudimar é pesquisa translacional no autismo, do laboratório ao consultório, ou seja, vem muito caminho aí, vem muita informação. Doutor Rudimar, primeiro eu quero lhe agradecer por estar aqui Tá bom. conosco, por aceitar esse convite. O senhor enriquece muito o quarto congresso, né, desenvolvido aí e coordenado pelo Labirinto. Né? O senhor é uma pessoa que tem um trabalho reconhecido na comunidade de pessoas com autismo. E eu vou ler um pouco aqui do seu currículo, né? Que Dr. Rudimar é neuropediatra, especialista em epilepsia e EEG pediátrico, tem mestrado e doutorado em pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez fellowship training em EEG e epilepsia no Miami Children's Hospital. Meu inglês não é muito bom não, pessoal, mas estamos aqui dando uma de Joel Santana. Tá É bom. membro da International Child Neurology Association, da International Society for Autism. Meu amigo, hoje me pegaram aqui de surpresa, mas vamos lá. Ibero-Americana de Neuropediatria e chefe da unidade de Neuropediatria do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, com perdão aí da minha pronúncia americana baiana, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Rudimar, dizer que o senhor está aqui com uma audiência super bem, assim, renomada, né, vamos seleta, com muitos pais aqui participativos, questionadores que eu estou vendo aqui, mas também com autoridades, colegas do senhor, como a doutora Rita Lucena, que está Ah, aqui, Rita, tá aqui é, na audiência também. Enfim, vou passar a palavra para o senhor. Fique à vontade aí. Muito obrigado. perfeito. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço muito esse convite. A doutora Milena Pondé é uma conhecida de muitos anos e nós nos encontramos em outros eventos e eu recebi esse convite bem carinhoso. Um abraço para a doutora Rita Lucena, que esteve conosco aqui na URGS, no Hospital de Clínicas. Não vou dizer o tempo, né, mas foi alguns anos atrás. E a minha ideia é falar para você sobre pesquisa translacional do autismo. Então, assim, para as pessoas que, enfim, que porventura não estejam bem habituadas, translacional é bem como eu pedi para colocar no título mesmo. É aquilo que a gente pode fazer uma translação entre o laboratório e o consultório. Com isso, vocês podem ver que o meu referencial teórico é um pouco diferente. Eu sou oriundo da área médica, e sou neuropediatra, e a gente fez uma parceria com a Bioquímica da URGS, que é uma instituição bem forte da Universidade aqui, Federal do Rio Grande do Sul, e nós começamos a trabalhar juntos há mais ou menos uns 12 anos, eu e a professora Carmen Gottfried. Ah, espero O que você pessoal esteja. da, Só para o senhor ficar ciente aí, o pessoal da organização já está aí com compartilhamento, nós estamos vendo aqui seus slides, está tudo direitinho. Tá bom, eu estava preocupado porque eu não sou muito habituado com essa tecnologia moderna aí. É, esse slide tem duas imagens, e essas imagens eu consegui com uma colega do Espírito Santo, e eles mais ou menos nos mostram como que a gente vê o neurodesenvolvimento em termos neuropediátricos, né? Então, aqui na esquerda, onde está meu cursor, a gente vê o hemisfério cerebral direito, né, visto pelo lado direito, e quando eu clicar no vídeo, ele é bem curtinho, ele leva uns 15 segundos, a gente vê o neurodesenvolvimento, seria como é que o cérebro amadurece de uma forma usual ou normal. Vamos imaginar que isso seja o neurodesenvolvimento das crianças neurotípicas. Da mesma forma, do lado direito da tela, vocês veem o mesmo cérebro visto de cima. Tudo que está em azul, a gente vai fazer de conta que já está maduro, ok? E o que está em vermelho, nós vamos fazer de conta que está verde, verde, imagina.
que ainda não amadureceu. Então, o processo neuromaturacional de todos nós, ele se dá de baixo para cima, de trás para frente e do meio para a periferia. Isso é mais ou menos pré-determinado. Isso é a parte maturacional. Isso vem no nosso, vamos dizer assim, disco rígido. Imaginem vocês, os psicanalistas, o que vão dizer disso. Bom, esse processo neuromaturacional, ele tem uma velocidade x. Vamos imaginar que, então, aqui do lado esquerdo vai amadurecer uma vida inteira de uma criança, né, desde o nascimento até a vida adulta. Lá vai, observem as cores, como que ele está acontecendo, está amadurecendo. Ó. Então, esse é o processo neuromaturacional, seria 21 anos em alguns segundos, e para vocês terem uma ideia visual de como ele se dá. Da mesma forma, vamos nessa imagem aqui do lado direito, o cérebro observado de cima. Vamos lá. O que está em azul já está pronto e o resto vai amadurecer com as vivências, com quem fizer maternagem, paternagem, depende do quão rico é o ambiente, etc. e tal. Começou, está amadurecendo, a criança está se desenvolvendo, o cérebro mielinizou. Isso são fatos, viu, pessoal? Isso, eu não estou fazendo um conceito ou uma opinião acerca de algo. Isso é uma constatação feita por estudos de neuroimagem. Isso está bem documentado. Então, tendo isso em mente, eu gostaria que vocês me acompanhassem para a gente ver como que eu entendo o neurodesenvolvimento. Então, a neuropediatria, eu dividiria ela em dois grandes grupos de problemas do neurodesenvolvimento. Então, aqui seriam os desvios leves, como, por exemplo, o TDAH, que vocês já conhecem, né? O TEL, que agora estão chamando de TDL, o pessoal da Fono sabe, que é o transtorno específico da linguagem, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, e aqui o transtorno da comunicação social, que é uma classificação mais recente do DSM-5. Então, vamos imaginar que esses cérebros, eu vou voltar para cá, eles amadurecem numa velocidade x menos 1, né? X menos 1. Então, esta velocidade que a gente está vendo, ela se dá um pouquinho abaixo da velocidade maturacional das crianças neurotípicas. Bom, agora, se esse processo maturacional se der numa velocidade x menos 2, por exemplo, e a área que demora mais a amadurecer for a área motora, nós podemos ter paralisia cerebral. Se for a área cognitiva fica aqui, ó, na encruzilhada temporoparieto-occipital, aqui que fica, vamos dizer, os escaninhos da inteligência, né? É onde se reúnem todas as informações cerebrais, e se isso se dá numa velocidade imaginária de x menos 2, nós podemos ter déficit cognitivo. Agora, se o desvio for muito grave, ele for numa velocidade x menos 2 e pegar várias áreas do amadurecimento cerebral, onde fala invasivo, imaginem assim, a área dos neurônios espelho, né, a área do reconhecimento facial, as áreas da linguagem, as áreas que controlam movimentos oculares, algumas vias cerebelo-frontais. Se esse desvio for muito grave, nós temos autismo. Isso é uma super simplificação, vocês me perdoem, mas aqui está mais ou menos umas 2.000 páginas de um livro-texto de neuropediatria. Se vocês guardarem isso, vocês guardam a neuropediatria e os transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH vai haver um atraso do amadurecimento em duas áreas atencionais, né? E possivelmente numa área frontal, numa velocidade, faz de conta que é x menos 1. Aqui amadurece tudo, mas fica para trás a parte específica da linguagem. Esses bebês, às vezes, chegam no consultório da gente e parece que são autistas, mas eles não são autistas, né? Eles têm apenas um atraso da linguagem. E a cereja do bolo seria assim, eles não têm um repertório restrito de interesses, né? O único transtorno do neurodesenvolvimento com um repertório muito fixo de interesses é o autismo. E o transtorno da comunicação social
Eu uso muitas figuras, muitas imagens, meio tipo temple granding, assim, né? Para mim é um TEL mais tardio. O TEL, ou o TBL, ele acontece nos bebês, e a comunicação social, o transtorno da comunicação social, ele é mais evidente a partir dos 6, 7 anos de idade. Aqui as pessoas têm um probleminha mais na parte social da linguagem, eles têm um aspecto um pouco peculiar da hora de conversar, eles parecem um Asperger, né? Parece um ASP, mas não tem um repertório restrito de interesses, eles têm só problemas da linguagem que são muito mais da prosódia e da pragmática. Então, com essa panorâmica, eu vou entrar nessa interface entre clínica e laboratório. A professora Carmen é uma, vamos dizer, gliófila, né? Eu sou do tempo em que o cérebro tinha células cinzentas, que são os neurônios, e células brancas, que são as células gliais. E na época da minha graduação, no século passado, só se falava em neurônio. E não vamos muito longe, esse neurocentrismo, para quem vem da área médica, ele permanece até hoje, né? Eu vejo vários neurologistas, neuropsiquiatras falando tudo neurológico, né? Tem agora a neuroeducação, tem neuroecologia, neuroeconomia, tem uma série de atividades cujo prefixo é neuro, como se tudo fosse neuronal. Na verdade, as células gliais, elas são até mais importantes do que os neurônios, pessoal. As células gliais, elas fazem vários serviços que na época da minha graduação pareciam serviços secundários, né? Fazia faxina quando havia um AVC, um traumatismo de crânio, né? Elas ajudam na parte do amadurecimento, mas isso daqui é de um congresso de 2010, que nós fomos em Cancún, com o pessoal da URGS, e esse artigo era mais ou menos daquela época, eu achei super interessante. Mensagem. Take home message. Essa história de neurocentrismo, pessoal, está meio demodé, ok? As pessoas que trabalham em pesquisa básica, que trabalham em laboratório, sabem que as células gliais são importantes e a gente não pode deixar de falar delas. Naquela época, imaginem, 2011, a professora Carmen fez um levantamento do PubMed, que é onde está o nosso depósito de informações médicas, né? Imaginem vocês que naquela época só se falava em neurônio, só 2,5% das publicações incluíam a palavra glia. As células gliais, para vocês terem uma ideia, as células da microglia, né? Estas células escaneiam o sistema nervoso central de 3 em 3 horas. E isso é bem biológico, isso é orgânico, não tem nada de interpretação em relação a isso. E quando surge algum elemento que eles reconhecem como estranho, eles vão lá e atacam. Então, quem é que faz a ronda de 3 em 3 horas? Células gliais. Os oligodendrogliócitos, que são células cujos tem poucos dendritos. Dendro é de dendritos, oligo é pouco, né? A etimologia da palavra nos ajuda bastante. Então, as células dessa natureza, elas são importantes na mielinização. Mielinizar significa transformar um fio, que seria os axônios dos neurônios, seria um fio desencapado, colocar uma capa de gordura para isolar aquele fio e não dar um curto-circuito lá dentro do cérebro. Olhem que biológico é esse cara, né? Pois é, como que eu vou falar de transtorno do neurodesenvolvimento se eu não falar das células que são responsáveis por isso? Então, essa subespecialidade, essa subespécie, esse subgrupo de células gliais é responsável pela mielinização. Os astrócitos, pessoal, são células grandes, são grandes astros, assim, elas fazem parte da neurotransmissão. Então, aquela história de pipipi, olha o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, aqui tem a sinapse, é onde os neurônios se ligam e tal. A sinapse, pessoal, ela é tripartite. Tem um neurônio, outro neurônio e um astrócito. O que eu estou tentando dizer para vocês?
que, do ponto de vista clínico e farmacológico, as células gliais são importantes. Se vocês entrarem no site dessa Intec, que é uma empresa, enfim, que publica artigos e é for free, vocês podem entrar lá e buscar em Gottfried ou em Riesgo, vocês vão ver esse livro que a gente participou, isso é de 2011, onde a gente coloca bem com detalhes essa participação das células gliais. Bom, o nosso grupo começou a trabalhar primeiro com cultura de células, né? Começamos a cultivar células do sistema nervoso central, principalmente as células do hipocampo, que é uma parte do lobo temporal, do meio do lobo temporal, que é onde fica a ligação entre a neuro e a psiquiatria. A epileptologia e o comportamento, é ali que as coisas acontecem, é ali onde a neuro se encontra com a psiquiatria. Começamos a cultivar células do hipocampo e principalmente células gliais. Isso daqui é de 2008. Primeiro nós começamos a colocar em cultura de células a risperidona e a gente viu a secreção de uma proteína que, quem é da área sabe, essa aqui é uma proteína neurotrópica, S100-beta. Quando, por exemplo, acontece um acidente e se machuca o cérebro, aumenta a produção S100-beta. Quando acontece um AVC, aumenta a S100-beta. Pois bem, nós descobrimos que a risperidona, ela age nos astrócitos, nem o laboratório que lançou a risperidona sabia disso. Eles falavam que a risperidona agia, que é uma medicação que vocês conhecem, o Risperdal, agia na fenda sináptica. E nós vimos que ela age na fenda e nos astrócitos. Depois, no mesmo ano, a gente publicou um outro artigo que basicamente tem a ver com isso, sobre a função das células dos astrócitos no hipocampo, que é essa região do cérebro que tem a ver com comportamento, e a função da risperidona nessa região e como que ela funciona nessa região. Eu estou indo um pouco rapidinho para não tomar muito do tempo, mas vocês imaginem, eu sou do tempo que a gente usava haloperidol, né, século passado, para problemas, comportamentos disruptivos ou até psicóticos. O que a gente fez? Isso é pesquisa translacional. Eu trouxe do consultório, olha, vamos ver como é que funciona o haloperidol e a risperidona nessa cultura de células, vamos ver se eles têm vantagens ou desvantagens. E, bom, realmente a risperidona tem mais vantagens que o haloperidol, tanto é verdade que a gente praticamente nem usa o haloperidol, quem é da clínica sabe disso, né? Fica reservado para situações bem específicas. E seguindo essa história de neurônios versus células gliais, eu vou contando a história dos pesquisadores brasileiros. O Alisson Mottri é uma pessoa extraordinária, ele trabalha na Califórnia, ele é um paulista e está radicado lá. Ele é casado com uma pessoa que eu conheço desde a minha infância, porque ela é da minha cidade, e o enteado dele tem autismo e ele está muito motivado. E ele começou trabalhando principalmente com células gliais e com neurônios, inicialmente com neurônios. E o interessante, isso aqui já é de 2012, está aqui, 2012. Naquela época ele estava trabalhando só com neurônios, mas muito provavelmente por influência assim, das leituras, inclusive de algumas das publicações do nosso grupo, que datam de 2010, ele começou também a pesquisar células gliais. E a Patrícia Beltrão Braga, e a Fabielle Russo, a Graciela Pignatari, o Alisson Mottri, são pessoas que vêm trabalhando com células tronco há bastante tempo, e inicialmente eles reprogramavam as células para neurônio. Eu tive o prazer de, em 2015, fazer parte da tese de doutorado da Fabielle Russo, e lá aconteceu uma coisa legal. Então, eles já estavam fazendo coculturas, eles estavam comparando neurônios com astrócitos. E para quem não é da pesquisa básica, basicamente é bom, né? Sábado é complicado. Bom, resumindo a história, os astrócitos, eles funcionam como se fossem enfermeiros dos neurônios.
Os astrócitos ajudam aos neurônios das crianças com autismo a melhorar. Então, eles começaram a ver que os astrócitos ajudam na melhora dos neurônios. Bom, na sequência, já alguns anos depois, a gente começou a trabalhar com modelo animal. Antes que alguém diga, poxa, mas modelo animal... Pessoal, se não fosse o modelo animal, nós não estaríamos vivos, né? Penicilina, todas as drogas que andam por aí, inclusive a vacina da Covid foi testada em animais, pessoal. Não adianta a pessoa ser politicamente correta e não entender do que acontece dentro do ambiente acadêmico. Bom, existem vários modelos animais, né, para autismo. Existe o modelo animal com nocauteamento de alguns genes, existe o modelo animal fazendo um dano numa certa área do cerebelo, e o nosso grupo optou por usar o modelo animal obtido a partir do uso do ácido valproico, que é o Depaquene, na camundonga grávida. Bom, esse modelo foi descrito pelo Thomas Schneider em 2008, então era basicamente o mesmo Depaquene que a gente usa para epilepsia, né? E depois um aluno nosso, que foi aluno de iniciação científica da professora Carmen, foi aluno de mestrado, de doutorado da professora Carmen aqui da URGS, e ele fez o pós-doutorado, e o Vitório, olha a história, né? Agora trabalha com o Thomas Schneider lá na Inglaterra. Então, o Vitório foi encarregado de trazer para o Brasil um modelo animal do autismo usando o ácido valproico. Esse daqui é um artigo de 2013 falando sobre a importância do uso de Depaquene na gestação, né, e finalmente foi provado que se a mãe ela é epilética e ela usa Depaquene, isso é raro, porque só 1% da população é epilética, não é uma epidemia, não é a causa, né, mas é uma das causas, existe um risco bem maior do que o seu bebê nasça com autismo. E isso foi o racional para nós usarmos o modelo animal com autismo. Esse é um artigo de 2013 do JAMA, que é uma revista muito, muito conceituada, e todos sabem, tem um fator de impacto bem alto, e basicamente eles provaram, num número bem grande de participantes, lá na Dinamarca, onde é um país pequeno, então eles têm todas as coortes de todos os nascidos naquele país, e eles conseguiram ver que de 5.000 e poucas crianças com autismo, eles conseguiram identificar que o percentual deles cujas mães usavam ácido valproico. Esse é o artigo nosso, é de 2011, da introdução do autismo, perdão, do ácido valproico no autismo. Observem aqui está o ciclo, o estro do camundongo, da camundonga, e aqui é o dia 0 do estro, e aqui ela foi fecundada, e se a gente usar ácido valproico, 600 mg por quilo intraperitoneal na barriga da gestante, a prole sai com autismo. Imaginem que se a gente usar essa mesma droga no dia 17 do estro, a prole sai com esquizofrenia. O que eu estou tentando dizer é que o que importa é o timing da gestação em que aquele mesmo agente teratógeno foi introduzido no organismo da grávida, ok? Então, a culpa não é da mãe porque ela não olha direito para o seu bebê. A mãe nem sabe que tem culpa, pessoal. Esqueçam isso da psicanálise, com todo respeito. Eu trabalhei 14 anos numa clínica lacaniana. Eu trabalhei dando o aporte neurológico, mas sucumbe a uma análise, pelo menos assim, científica, essa história de que a mãe não investiu e por isso o bebê ficou autista. Na verdade, é assim, o bebê veio com limitações e ele não devolveu o investimento materno da mãe, que por sua vez não conseguiu devolver para a criança o que ela não recebeu. Mais ou menos assim que eu imagino. E a vantagem da pesquisa translacional é que aqui, ó, um camundongo de 35 a 50 dias é uma criança. Esse mesmo camundongo com 115 dias
ele é um adulto. Então, como as famílias têm premência, como nós temos premência, como a gente tem pressa, como o nosso timing ele é medido, enfim, em anos escolares, anos, sei lá, fiscais, anos gregorianos, não é um tempo psíquico, porque o tempo psíquico ele é imponderável, né? A gente consegue, em 115 dias, ver uma trajetória de vida no modelo animal. Eu não posso esperar 115 anos para ver a trajetória de vida do meu paciente. Eu preciso de algo que seja factível e que eu possa ter respostas minimamente aproveitáveis no curto tempo. Como é que eu sei que o rato é autista? Pô, se o rato não fala. É que ele é um dos seres mais sociáveis que tem. Então, você vê por trajetórias sociais, curiosidade pelos seus conespecíficos e pelas estereotipias do ratinho. Então, aquela parte da linguagem realmente não tem. Mas isso é cientificamente aceito, é um modelo muito tosco, muito sujeito a críticas, mas sem esses modelos a gente não consegue nada em ciência, absolutamente nada. Todo mundo pode ter a opinião que quiser sobre o que quiser, mas, infelizmente, pelo menos na pesquisa básica, a gente tem que se basear nesses modelos. Então, o grupo que recebeu o ácido valproico nessa pesquisa, ele teve um prejuízo social maior, não tinha curiosidade, uma rigidez de comportamento, que é bem típica do autista, né? E pouca curiosidade pelo cheiro da mãe, pelo cheiro do ninho. Imaginem vocês se isso é bem atávico, né? Então, o menor interesse pelos ratinhos novos. Então, ficou bem documentado que ele pode ser um fator de risco. Depois, nós fomos atrás do metabolismo do glutamato, isso daqui é de 2013, do nosso grupo, e a gente viu que nessa região que para mim é importante, que é a encruzilhada entre a neuro e a psiquiatria, na parte do hipocampo, o ácido valproico altera o metabolismo de um neurotransmissor que nós sabemos que é excitatório, né? Então, epilepsia e autismo é porque tem muito neurotransmissor excitatório. Prevalência de epilepsia na população geral, 1%. Prevalência de epilepsia na população com autismo, 15, 20%. Ali no clínica nós temos até 40% por causa da população que a gente atende. E daí, né, a gente documentou por uma das primeiras vezes que a sinapse, ela não é só isso aqui, ó, pré-sináptico, pós-sináptico. Olha o terceiro item, o terceiro membro da sinapse. Está aqui o belo astrócito. Então, o uso da risperidona mexeu com glutationa, mexeu com o uptake, a recaptação do glutamato, e, claro, não vou entrar em maiores detalhes porque foge um pouco, mas a gente foi no cerne da questão. Da mesma forma, isso daqui foi um pouco anterior àquela tese de doutorado, a gente viu que o grupo aqui estão os astrócitos, cujas gestantes usaram ácido valproico, eles ficaram mais ramificados e ficaram assim de uma conformação pior. Depois, o Diego Baroni, que foi nosso aluno, e agora ele está na Finlândia, ele é um pesquisador de ponta no autismo, ele estava pesquisando o sistema de histamina e também vendo lições para a abordagem translacional. E ele estudou vários receptores de histamina e principalmente o que nos interessava era o H3R, e eu já vou explicar para vocês. O que a gente estava tentando ver? Possíveis candidatos de possíveis medicações que pudessem ajudar no comportamento do autismo. Não existe remédio para autismo, mas a gente está buscando há muitos anos, em vários locais, há pelo menos 70 anos. A professora Camila Castro é uma nutricionista, foi nossa aluna, foi minha aluna de iniciação científica, aluna de mestrado, de doutorado, junto com o Diego Baroni e a Carme, fez uma revisão sobre o ácido fólico e o autismo. Tipo assim, né? Bom, se eu dou ácido fólico, eu estou prevenindo aqueles problemas da formação do tubo neural para proteger defeitos do bebê, defeitos orgânicos mesmo,
Quem sabe eu dou ácido valproico e dou um antioxidante para evitar de que essa criança faça autismo. Bom, naquela época, isso aqui é 2014, ainda havia pouca evidência para dizer que o próprio ácido fólico pudesse interferir no autismo, porque houve uma série de publicações e sai nas redes sociais, mas não tem nada de comprovado, tá, pessoal? Aqui o Diego já estava aí já mais próximo, né, atrás daquele receptor H3R, isso aqui é de 2015, e ele viu que o ciproxifam, que é uma droga antagonista do H3R, modificou para melhor o comportamento do modelo animal do autismo. Tanto é que a gente nem foi para a mídia, nem saiu na imprensa, nem nada, porque isso tudo foi com modelos animais. Isso é pesquisa translacional. A gente tenta ver coisas da clínica, coloca na bancada, na pesquisa de laboratório e verifica se aquilo realmente faz sentido ou não. Eu estou indo um pouquinho rápido para poder abarcar todas as pesquisas que a gente tem feito. Esse aqui é de um grupo do Clínicas, da URGS, o professor Gilberto Schwartzman e o Rafael Roser, o nosso agora pró-reitor de pesquisa. O professor Gilberto estava usando um peptídeo intestinal para estudar um modelo animal de câncer. E ele notou que se bloqueasse o GRP, os ratinhos ficavam com um comportamento, aspas, autismo-like. Isso é o mais translacional que eu posso descrever para vocês. E ele chegou assim, escuta aqui, Rudimar, olha, o modelo animal, se a gente usa o bloqueador do GRP, ele fica autista, e se a gente usar o GRP, ele fica melhor. O que tu acha da gente fazer isso em humanos? Nunca tinha sido usado o GRP em humanos. Foi muito difícil para a gente publicar esse artigo, foi de 2016. Nós conseguimos a autorização do Comitê de Ética e nós usamos o próprio GRP em 3 crianças. O GRP é Gastrin Releasing Peptide, um peptídeo liberador de gastrina. Essas 3 crianças melhoraram. Mas assim, a gente estava muito assustado, porque nunca se usou em criança, nunca se usou em autismo. Nós filmamos as crianças, a gente internou as crianças. O resultado está aqui, ó, nos subitens da CARS, que é uma escala de comportamento das crianças, que é a Child Autism Rating Scale. Então, os 3 casos, basicamente, depois da infusão, melhoraram de uma série de sintomas, né? E a gente pôde ver que o GRP, numa dose que nós imaginamos que é uma dose de 160 picomoles, é uma coisa muito complicada, não tem GRP no mercado, não está nas farmácias, não tem nome, não tem sobrenome, não fez fase 3, foi em fase 1 e fase 2. Então, saiu na mídia, daí as pessoas começaram a querer dar GRP para suas crianças e o pessoal estava muito apaixonado, né? Mas infelizmente não tem ainda evidência suficiente. Mais adiante, isso aqui já foi em 2016, foi a tese de doutorado do Dr. Josemar Marquesan, que foi meu aluno de iniciação, fez neuropediatria comigo, foi meu aluno de mestrado, e essa aqui era a tese de doutorado dele, usando 160 picomoles de GRP, que é um pozinho na veia, em 10 crianças com autismo. Observem aqui das 10 crianças. 2 melhoraram bastante, 4 melhoraram, 3 melhoraram mais ou menos e uma não alterou. Mas mesmo assim, né, é muito pouco para a gente poder afirmar qualquer coisa, tanto é que nós não afirmamos nada, né? Mas a gente viu principalmente uma queixa que é muito do dia a dia, que é a compulsão. Tinha um pacientinho que era banho, ele queria tomar banho, ele tomava banho, ele tinha fixação, ele tomava 6, 7 banhos. E por uma razão que nós não sabemos explicar qual foi o mecanismo, ele recebeu o GRP e desapareceu a compulsão dele por banho. Essa injeção, o efeito dela dura de 10 a 20 dias e não é feasible, não é
prático, não dá para a gente pensar em alguém recebendo uma injeção na veia de 10 em 10 ou de 20 em 20 dias. Isso são pesquisas translacionais que só acontecem em ambiente hospitalar, sob responsabilidade de um médico, que se algo acontecer, quem vai ser processado é o pesquisador responsável, ok? Estou vendo gente plantando cannabis por aí e tratando seus pacientinhos com cannabis que plantou no quintal. Bom, da experiência do dia a dia, eu também trouxe isso para a Camila, que é a primeira autora, isso aqui é de 2016. As crianças com autismo têm epilepsia, e quem é da neuro sabe que, pelo menos há uns 50 anos, a gente pode tentar a dieta cetogênica em epilepsia. Bom, a gente usou a dieta cetogênica nos camundongos com autismo sem epilepsia, e no modelo animal, a dieta cetogênica funcionou. Imaginem vocês, já falam de dieta sem glúten, não tem evidência em humanos. Falam de dieta sem lactose, não tem evidência em humanos. Então, pelo amor do santinho, não me falem em dieta cetogênica, porque essa nem foi usada em humanos. Nós estamos montando um projeto para fazer um estudo piloto, porque existe, bastante usado na clínica de pacientes epiléticos, e daí nós podemos falar alguma coisa sobre os humanos, mas ainda não foi testada. Aqui, um estudo tipo caso-controle com crossover, bem desenhado, mas infelizmente eram poucas crianças também usando aquele GRP, né, que é o peptídeo liberador de gastrina, pois não funcionou tão bem, pessoal. E nós enviamos para a publicação, eles perguntavam se havia conflito de interesses, nós dissemos que sim, porque nós estávamos pesquisando essa proteína, e o resultado não foi o esperado, e a gente publicou. Eu acho que isso essa é a ética da pesquisa. Se não funciona, a gente tem que publicar também. Então, nós ainda não temos certeza de que o GRP possa ser uma substância útil do ponto de vista clínico. Aqui um balanço entre os fatores genéticos e ambientais, né? Agora a balança está vindo um pouco mais para a parte genética, principalmente para a parte epigenética, mas vocês imaginam o que o ambiente faz? O que nós fizemos, por exemplo, da ácido valproico para o modelo animal? A gente mexeu com o ambiente dentro do útero, né? Isso aqui é uma pequena revisão. Aqui são várias situações da clínica neuropediátrica que estão muito associadas com o autismo, e aqui não tem nada de psicanalítico, né? Síndrome do X frágil, quase 40% de associação com o autismo, esclerose tuberosa, muito associado com o autismo. Eu não estou falando contra a psicanálise, pessoal, eu estou falando desde o olhar do clínico, né? Neurofibromatose, etc. Eu não vou citar tudo, porque eu vou tomar o tempo de vocês. Mas existe o que os geneticistas chamam de autismo sindrômico, que é aquele autismo associado a certas desordens cromossômicas. E a gente está vendo que a participação da genética, ela está, pelo menos dentro do olhar do médico, né, ela está sendo cada vez mais intensa. No que se refere aos fatores ambientais, vocês puderam já notar, eu fui rápido, mas que existem períodos que são bem vulneráveis, né? Existem janelas maturacionais, e se algo ocorrer ali, e somente naquele timing, a consequência pode ser A, B ou C, pode ser autismo, pode ser esquizofrenia, pode ser, dependendo do lugar, paralisia cerebral, se for num outro lugar pode ser déficit intelectual, se for na área cerebral atencional pode estar um TDAH, etc. E existem gatilhos para vias que são fisiopatológicas, existe um limiar para cada gatilho, e a epigenética, para nós que estamos labutando na área clínica, né, ela está cada vez mais em voga. Assim. Então, o que é epigenética? É algo que vem do ambiente e que entra para o DNA da pessoa, né? Com o passar do tempo, os filhos daquele paciente podem ter dentro do seu código genético algo que o seu ancestral adquiriu na sua experiência com o ambiente. Isso é epigenética.
Aqui, outros fatores ambientais, isso aqui eu uso muito com os meus residentes. Aqui tem uma série de fatores pré-natais e aqui eventos perinatais. Observem vocês que se eu quisesse dizer assim, cite causas de TDAH, eu posso usar essas aqui e essas aqui. Se eu disser, cite causas de paralisia cerebral, eu posso dizer essas aqui e as da direita também. Cite possíveis fatores ambientais de autismo, eu posso dizer os mesmos. O que eu estou tentando dizer com isso? Que o que importa não é o que aconteceu, mas quando foi que aconteceu e quais foram as áreas cerebrais atingidas. Eu estou tentando super simplificar algo que é bem complexo e tentando passar para os colegas profissionais e para os familiares a quantidade enorme de fatores que podem estar envolvidos nessa situação. Aqui a hipótese neuroimune, que não fui eu que postulei, foi a minha companheira de pesquisa, a professora Carmen, né? Então, vamos imaginar que um fator ambiental A daria um fenótipo de autismo A, o B daria um B e o C sucessivamente, mas na prática o que a gente tem postulado é que diferentes fatores ambientais, quando passam pelo embrião, dão praticamente um fenótipo de autismo que é bem, bem amplo. Já estou chegando perto do fim, isso daqui nós publicamos em 2015, e aqui é que está, na minha opinião, a hipótese mais plausível dentro de um referencial teórico puramente biológico. Então, a nossa ideia era assim que os fatores ambientais poderiam fazer alterações genéticas ou epigenéticas, isso faz uma espécie de inflamação, não é uma infecção, né, mas mexe com o scanner, né, que são aqueles oligodendrócitos, que são as células da glia que tem alguma coisa errada aqui. E eles modificam a expressão dos genes e das proteínas, e acontece uma dificuldade na conexão entre os neurônios, e acontece uma alteração, não é neuronal, ela é neuroglial, e uma disfunção nas sinapses, e isso poderia causar o autismo. Não está provado. Aqui, já em mais detalhes, isso daqui a gente já conseguiu documentar, é um gráfico que tem 8 passos, eu não vou ter tempo, porque o meu tempo está estourando, mas basicamente, né, são criados anticorpos, essa barreira hematoencefálica é quebrada, né, são liberados todas aquelas células inflamatórias, acontece uma neuroinflamação, acontece um estresse oxidativo, pessoal. Um estresse oxidativo. E daí dá uma alteração nas conexões. Eu sou do tempo em que a gente achava que o autismo tinha a ver com alterações anatômicas, que as alterações anatômicas causavam o autismo. Não é isso, né? As alterações funcionais acabam fazendo um amadurecimento diferente. Então, as alterações anatômicas, elas não são causa, elas são consequência. E daí, como acontece um estresse oxidativo, a gente pensou, mas quem sabe usar um antioxidante? Então, a gente pensou assim, ó, quem sabe usar um anti-inflamatório, antioxidante aqui em cima, né? E daí surgiu a ideia de usar o resveratrol. O grupo da professora Carmen pesquisa isso há pelo menos uns 15 anos, e eles se reúnem uma vez por ano, pesquisadores de todo mundo. Aqui está ela, Carmen Gottfried. E aí a gente usou o nosso modelo animal, isso é pesquisa translacional. No dia 12,5 ela recebeu a dose de ácido valproico, mas ela recebeu uma proteção antioxidante no dia 7,5 e no dia 20,5. E os ratinhos não nasceram autistas. No modelo animal, o resveratrol preveniu as alterações de comportamento no modelo animal. Nós não temos pesquisas em humanos ainda com resveratrol. Então, isso daqui é de 2018, nós publicamos nessa revista. Foi a tese de doutorado da Melanie Dutra, que é uma pessoa que está na ponta agora da pesquisa. E, resumido, um desenho alterações no microRNA.
Por que nos interessava isso? Porque a gente estava tentando encontrar um kit de candidatos de microRNA para tentar fazer um exame de laboratório que não existe. Ninguém tem um exame de laboratório que possa diagnosticar precocemente o autismo. Mas é uma tentativa. Aqui, na mesma sequência, aí já era uma tese de doutorado de uma outra aluna nossa, e já vendo o microRNA circulante, o meu tempo está estourado praticamente. Esse aqui é um artigo de revisão, eu não participei, mas quem participou foi a professora Carmen e os alunos lá do laboratório, né? Já estou encerrando outras possibilidades. Em termos de neuroimagem, isso aqui é uma tractografia, né? E basicamente as vias longas estão mais facilitadas, o trânsito é melhor, né? E as vias intrahemisféricas existe uma espécie de congestionamento da informação. Então, está bagunçado no interior do hemisfério, mas a freeway, a estrada está bem pavimentada nos autistas. Outras possibilidades, já estou encerrando, né, que pudesse haver uma espécie de alterações no eletroencéfalo, até no magnetoencefalograma, a gente sabe disso. Por quê? Porque a prevalência de epilepsia na população é 1%, e no grupo de transtorno do espectro do autismo em torno de 25%. Então não precisa ser um epidemiologista para ver que isso daqui tem algo a mais do que obra do acaso, né? A epilepsia dentro das crianças do mundo azul, ela tem 2 picos que são diferentes dos picos de aumento da epilepsia nas crianças neurotípicas. Então, no mundo azul, elas têm um primeiro pico ali na infância e um segundo pico mais adiante na adolescência. E esse termo, já estou encerrando, é o que eu chamo de círculo vicioso, né? Círculo vicioso do ácido valproico. Vocês imaginem, se eu der ácido valproico para a mãe grávida, e se ela for uma camundonga, for no dia 12,5, a ninhada sai com autismo. E a ninhada dessa rata sai com autismo, eles têm 25% de chance de ter epilepsia. E daí o que a gente dá para epilepsia? Ácido valproico. Então, antes que alguém diga, mas como se o ácido valproico dá autismo? Voltemos ao que eu falei. Depende da época. Ok? Depende da época. Conclusões. Estou encerrando. A etiologia ainda é desconhecida, né? A gente sabe que tem uma vulnerabilidade genética e existe a influência dos fatores ambientais. Os problemas estruturais não são consequência, né? Perdão, elas são consequência, desculpem, eles são consequência, não são a causa. E, por enquanto, do ponto de vista neurobiológico, a gente imagina que houve algo bem precoce na formação do sistema nervoso central. Essa é a turma da pesquisa de laboratório, é todos jovens, né? Esse aqui, cadê? Aqui está o Vitório, que está lá na... Está aqui o Vitório, está lá na Inglaterra, está aqui o Diego. Bom, vou pular porque já terminou meu tempo. Era isso daí, pessoal. Vamos conversar. Eu encerrei por aqui. Pois é, fantástica aí a apresentação. Muito obrigado, doutor Rudimar. E aí eu fiquei aqui olhando os comentários, né, as pessoas falando, e aí eu via os profissionais reforçando e entendendo na íntegra o que o senhor estava dizendo, mas via também os pais falando da sua didática, falando, elogiando que, apesar de tantos termos técnicos, gráficos, ficou através de uma metodologia muito bem estruturada e deu para que nós todos, pais também, pudéssemos entender e nos beneficiar de tanto conhecimento. Aí a Carol Reis falando que poucos têm essa didática, que serve para técnicos e não técnicos, lindo dom de ensinar. E o senhor citou aí o professor Alisson Mootri, né, que eu, na condição de pai, sempre que eu vejo um vídeo, qualquer explicação do Dr. Alisson, eu até brinco com minha esposa. Eu vi o primeiro vídeo dele, deve ter uns 10 anos, e sempre que eu vejo um vídeo, eu acho que na semana que vem vai ter uma novidade. E o tempo passa e continuamos, às vezes, na expectativa, mas o mundo da ciência está lá evoluindo e, às vezes, não na velocidade que nós queremos. Isso é um grande momento que nós estamos vivendo agora com a questão da vacina, que todo mundo quer essa vacina, mas precisa ter segurança
né, para se ter uma vacina. Aí eu queria fazer a primeira pergunta ao senhor, doutor Rudimar, em relação à questão da pesquisa dos minicérebros, né, que está sendo feita, executada aí. Quais são as perspectivas de algo nos próximos anos aí que possa mudar fatídica, de fato, a condição das pessoas com autismo? Sabe que eu tenho a oportunidade de compartilhar com ele, a gente até está fazendo uma pesquisa junto, eu não chego nem perto do nível dele em termos de pesquisador, ele é uma pessoa muito acessível, ele é uma pessoa muito motivada, porque ele é padrasto de um menino com autismo. O que eles estão fazendo é reprogramando células e fazendo organoides cerebrais, e é impressionante, né, porque ele conseguiu, inclusive, documentar a atividade elétrica cerebral nesse organoide. E o traçado eletroencefalográfico que aparece, isso é mais para os neuropediatras e para os neurologistas que estão nos assistindo, é um traçado de um prematuro de 35 semanas, pessoal. Tem escovas delta, tem subsupressão, então jamais vai se conseguir fazer um cérebro compatível com o outro. Mas o interessante do que eles estão fazendo é a paixão deles, a seriedade deles e a possibilidade de fazer uma medicina mais customizada. Vou dar um exemplo. Houve uma época que as famílias todas queriam usar a erva de São João nas crianças, né? Porque a criança vai melhorar com a erva de São João, porque eu ouvi falar e etc. E eu não estou minimizando isso, isso é uma coisa que é razoável, mas foi uma das pesquisas do Alisson que documentou que crianças que têm uma alteração, uma microdeleção num determinado gene, respondem à erva de São João. Mas isso corresponde a 0,5%, 1% do universo todo. Então, o que eu estou tentando dizer é que, em termos de terapêutica, não vai haver uma única droga que sozinha consiga fazer tudo. Não vai haver. Eu não consigo imaginar isso. Eu consigo imaginar uma espécie de backup, como se fosse um banco de cordão umbilical. Então, nasce a criança, os pais, olha, eu vou fazer um backup das células-tronco do meu filho, eu vou colocar num banco de cordão umbilical, porque um dia vai haver uma possibilidade de trabalhar com as células do meu próprio filho. Então, o que eles fazem, o grupo dele, eles recebem uma amostra ou da polpa do dente, naquele projeto A Fada do Dente, né? Uma célula-tronco de uma criança, e eles guardam aquela célula lá e testam in vitro, como a gente fez de uma forma bem mais simples aqui na UBS, porque a UBS, você sabe, é uma universidade pública e a verba, né, não existe, e ele trabalha com verbas milionárias. Mas ele consegue testar para aquela criança. Então, o meu filho, o Paulinho, vamos dizer, que eu não tenho filhos, mas o meu filho, Paulinho, tem um backup lá no laboratório dele e ele vai conseguir encontrar algo para o cérebro do meu filho. Não encontrou. Por partes, assim, agora, por exemplo, ele tem trabalhado com síndrome de Rett, e que fazia parte do autismo, e no DSM-5 saiu. Então, a perspectiva com as células-tronco, ela, na minha opinião, ela é muito boa, mas o timing não é o nosso timing. E imagina se não trabalhasse com pesquisa translacional. Se ele fosse trabalhar com humanos, ele teria que durar uns 200 anos, porque a pessoa não consegue, numa só vida, acompanhar a vida de várias pessoas. É basicamente isso. Doutor Rudimar, eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta sempre recorrente, né, entre os pais, que é o seguinte: existem exames genéticos, né, que são caros aqui no Brasil ainda, estou falando do CGH-Array, por exemplo, estou falando do Exoma, e muitas das vezes as pessoas questionam o seguinte: tá, tudo bem, eu vou me virar, vou conseguir fazer o exame, certo? Ou vou judicializar e o plano de saúde vai ter que pagar esse exame, mas o que é que eu faço com esse resultado? Existe algo que possa ser feito? Porque muitas vezes a gente tem um resultado, né, mas não, mais uma vez, eu falei antes disso, nós temos a cultura brasileira do medicamento, né, de que a gente faz um exame para ter um resultado e tratar esse resultado. E muitas vezes esse exame apresenta um resultado que simplesmente a gente tem conhecimento.
Então, eu gostaria de saber do senhor qual a importância de se realizar esse tipo de exame, né, para as pessoas com autismo. Esse tipo de exame não é prático para todas as crianças. Esse tipo de exame, na minha opinião, é uma boa opinião pessoal, ele deve ser decidido pelo médico da criança e não pela associação de pais. Eu não estou destituindo o poder de vocês, mas assim, por quê? Porque na minha prática, ele quase não acrescenta nada. Mas em alguns casos específicos ele faz uma diferença enorme. Eu vou contar a história desse último mês. Eu não atendo presencialmente, porque eu sou do grupo de risco, estou atendendo como telemedicina, e uma família de uma criança que tinha um caso peculiar. Então, aquela criança, quando eles contaram a história, autismo, epilepsia refratária, os neuropediatras vão saber do que eu estou falando, e uma convulsão febril plus, essa criança deve ter alteração em SCN1A. E daí? E daí que a epilepsia dela vai responder a drogas que trabalham nos canais de sódio. E daí? E daí que eu vou tratar melhor a epilepsia dela. E o autismo dela? O autismo dela continua sendo o autismo dela. Não sei se eu fui claro. À luz dos conhecimentos atuais, essas informações ainda não têm um resultado prático extensível para todas as crianças. Mas para alguns casos específicos, sim, pode ser uma diferença na qualidade do atendimento da criança e, inclusive, na devolução para a família em termos de expectativa de vida e qualidade de vida. Tem muitas perguntas aqui, eu gostaria de fazer todas, mas o tempo é realmente exíguo. E eu vi aqui, por exemplo, algumas pessoas perguntando sobre ômega 3, sobre vitamina D, sobre ácido fólico. Qual a importância disso para o autismo e como é que estão os estudos em relação? Eu convido a esses colegas e esses pais a buscarem fonte de informação em sites de associação de pais que tem um conselho científico, onde as pessoas possam filtrar. Na impossibilidade, se essas famílias têm internet, busquem informações na internet e não no WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp não existe um filtro das informações, mas na internet também não. Mas aonde na internet? Busquem no PubMed. E se querem saber se aquilo é baseado em evidências ou não, busquem no Cochrane. Cochrane. C-H-R-O, Cochrane. É um site onde vai as informações, onde é feito meta-análise, é feito análise das análises. Eu estou tentando ser bem didático no curto espaço de tempo, porque não existe evidência nenhuma de que dietas específicas possam tratar o autismo, vitamina D também não, ácido fólico também não, câmara hiperbárica também não, ozonioterapia, pelo amor de Deus, também não. Não gastem o dinheiro de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida em relação a algum tratamento, procurem falar com a pessoa que está coordenando o tratamento de vocês, ou procurem conversar com uma pessoa que esteja ligada a uma instituição onde trabalha com pesquisa, porque todos querem ajudar, mas todos têm uma opinião, como nós temos opinião, mas opinião não é suficiente, pelo menos na minha percepção. Os fatos têm que ser autoexplicativos e não a interpretação dos fatos. Tem uma última pergunta aqui, não está tão relacionada com a apresentação do senhor, mas eu vou fazer porque parece que é uma mãe, ela bota assim, que queria saber se o transtorno de comunicação social pode ter outras alterações ou somente na comunicação. Por exemplo, se uma pessoa tiver um transtorno de comunicação social e uma estereotipia, isso fatidicamente vai ser um autismo ainda que leve ou pode ser um transtorno de comunicação social com essa variável? A cereja do bolo do autismo é o repertório restrito de interesses. Se a pessoa não tem um repertório restrito de interesses, não significa que não seja autista, mas é bem difícil que ela seja. Ok? Então, existe uma série de situações que parecem ser do autismo, mas não são.
o transtorno da comunicação social, ele dá uma impressão de autismo, é uma pessoa que tem um comportamento um pouco peculiar, muita dificuldade para ler as pistas sociais, pode ser inoportuno num comentário, pode fazer um sincericídio, como a gente diz num outro momento, mas ela não tem um repertório restrito. É muito difícil de fazer esse diagnóstico, mas o fato de ter estereotipia não coloca dentro do espectro do autismo. Não coloca. Perfeito. Vou pedir para o pessoal da organização, que está aí brilhando aí na condução, destacar o comentário de Eric, onde ele escreve aí o que o Dr. Rudimar falou, onde pesquisar. Cochrane Library e PubMed. Então bota aí para quem não viu, já poder anotar e buscar essas referências tão positivas. Dr. Rudimar, muito obrigado mais uma vez, foi excelente aí, uns grandes ensinamentos, e vamos dar continuidade aqui. Um abraço para todos.